Oi, pessoal, tudo bem? Tô ao vivo aqui na primeira live do YouTube, aqui do Adoro Home Office, começando esse projeto novo, né, que é uma ideia de lives para conhecer a rotina de outros home officers e compartilhar por aqui outros pontos de vista, né? Diferente dos meus, porque eu tenho uma rotina muito específica. Quem segue lá o Adoro no Instagram já sabe, eu trabalho de forma independente, eu moro sozinha, eu trabalho com comunicação, então o meu formato de trabalho é bem específico, né? Mas a gente sabe que tem gente que trabalha em casa e de outras profissões e com outros formatos e que tem outros modelos bem diferentes, então a ideia é trazer um pouco dessa experiência do pessoal para cá e compartilhar com vocês. Então, a gente começa hoje, em dezembro é o pontapé inicial, mas a gente segue aí em janeiro com esse projeto e a live vai ficar salva aqui no YouTube para você rever depois, quiser conferir algum outro ponto ou quiser compartilhar com um amigo, enfim, elas vão ficar salvas aqui. Então, a ideia é a gente ter um bom histórico de profissões variadas, pessoas variadas, formatos variados de trabalho, e acho que vai ser muito legal. Estou bem feliz de estar começando isso aqui. Então, a ideia é ser um bate-papo mesmo. Eu já vou chamar o nosso convidado, que é o Jairo. E se vocês tiverem perguntas, eu tenho aqui uma série de perguntas preparadas, algumas perguntas que o pessoal já mandou lá no Instagram. Mas se você tiver outra pergunta, alguma dúvida do que a gente for falando, é só escrever aí no chat que a gente vai ficar de olho, beleza? Então, eu vou agora chamar o Jairo aqui para o nosso papo. Oi, Jairo, tudo bem? Oi, olá, boa Estamos ao... tarde, ou bom dia, né? Não sei se o pessoal já almoçou. Bom dia, Brasil, boa tarde, Croácia. O Jairo está na Croácia, a gente ontem acompanhou o pessoal chorando aí, lamentando a Copa do Mundo, mas teve que aguentar a derrota do Brasil aí também, né, Jairo? Foi. A Croácia só me trouxe tristeza aí, né? Ganhou do Brasil, aí ontem que eu tava torcendo para eles perderam. Ah, lamentável. Jairo, obrigada por estar aqui, por ser cobaia aqui na primeira live do Adoro Home Office e aceitar esse convite. Acho que vai ser muito legal essa ideia, né, de trazer pontos de vistas e rotinas diferentes. Então, a primeira coisa que eu acho que é bem diferente é que o Jairo é CLT, então, diferente de mim e de outras pessoas que trabalham home office, então, tem uma rotina, tem horários para cumprir, tem que prestar satisfação aí do que está fazendo, enfim, não tem tanta liberdade assim, né? E aí, ao longo do nosso bate-papo, aí eu vou te perguntando algumas coisas da tua rotina, do teu histórico de trabalho e tal, mas eu queria que você começasse contando para a gente, assim, como é que você vive hoje, o que você faz, onde você trabalha, onde é que você está? Onde é que você está agora, Jair? Tá bom. Então, eu tô na Croácia, né? Como tu falou, tô na cidade de Split, é uma cidade de praia aqui, bem legal. É uma cidade mais de verão, e eu tô no inverno aqui, né? Tô fora de temporada, então é um pouco diferente. Mas eu gosto bastante disso, porque antes eu morava em Floripa e justamente eu gostava mais fora da temporada do que na temporada. Então foi bem legal. Eu trabalho numa empresa que chama Gran Cursos Online. É uma empresa de cursos, como o nome diz, principalmente mais focado em preparatórios para concursos públicos. Hoje a empresa é líder de mercado em concursos públicos, mas também em algumas outras coisas. Então, a empresa tem preparatório para curso de OAB, para o CFC, que é o de contabilidade, para algumas residências de saúde, tem pós-graduação, está entrando agora em graduação também, a empresa adquiriu uma faculdade. Então, é uma empresa que está se abrindo mais no mercado de educação. No Gran, eu trabalho na área de mídia e performance. Então, eu sou supervisor da área hoje, sou líder do time. E, basicamente, o que a gente faz é a parte de anúncios, assim, de Google Ads, Facebook, Bing, que é da Microsoft, várias outras plataformas, assim. Então, eu trabalho com isso lá no Gran.
Ah, legal. E você já fazia home office no Brasil? Antes você morava já aí, você acabou de falar, você morava em Floripa, né? Que era uma cidade de praia, assim, você já foi uma preparação, assim, você acha? Antes de ir, porque aí é onde todo mundo tira férias, você estava lá Uhum. trabalhando já. E também queria saber se você você trabalha home office há bastante tempo ou antes você fazia presencial? Como é que era? Eu sempre trabalhei presencial até um ano e meio atrás. Ali foi na metade de 2021 que eu comecei a trabalhar remoto. Primeiro eu comecei a ter algumas experiências como híbrido, então eu trabalhava numa startup de Florianópolis e aí a gente começou sendo presencial, depois deu para fazer alguns dias remoto e eu fui me acostumando. Eu sempre tive bastante o pé atrás em relação à produtividade, a parte Ah, legal. social e tudo mais, e aí teve um período de adaptação também. Mas aí quando eu saí dessa dessa startup que eu estava em Floripa, aí eu entrei no Gran. O Gran é uma empresa de Brasília e eles viraram algumas equipes da empresa durante a pandemia. Foi todo mundo para o remoto e aí deu certo esse modelo de trabalho para vários dos times. Alguns times precisam estar lá por várias Uhum. questões, assim, né? Mas, por exemplo, hoje toda a equipe de marketing da empresa está 100% remoto, todo mundo. Então, a diretora mora em São Paulo, o head do meu departamento ele está no Espírito Santo, eu estou em Florianópolis, o meu time tem gente no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Brasília mesmo, então espalhado geral assim. Tem gente do meu time que eu nunca encontrei pessoalmente. Tem várias pessoas da empresa que eu nunca Você encontrei nunca. pessoalmente. Quando você começou já era remoto, quando você começou na Gran. Quando eu Já comecei no começou Grande era remoto. remoto. Faz um pouquinho mais de um ano que eu tô lá. E eu cheguei aí, assim, quando eu decidi que eu ia viajar, aí eu até comentei com o pessoal, não, então vou pelo menos viajar uma vez para Brasília lá para conhecer a empresa, conhecer o escritório e Claro, conhecer né? algumas pessoas do time, né? Então aí que deu certo, acabei conhecendo. Hoje eu conheço pessoalmente metade do time que trabalha comigo. Legal. E daí, isso, aí você morava lá em Floripa quando você começou a fazer home office. Você Isso. achou que foi ok, era cidade de praia e tal? Você teve alguma dificuldade? E aí, já que você falou que você fez essa transição aí, o que você achou dessa transição? Você disse que não acreditava, duvidava um pouco da produtividade, aí temos um mês cético, então. Temos. Que assim, a maior parte da minha carreira eu trabalhei em escritório, né? Trabalhei em empresas de mercado corporativo e eu sempre fui o cara que agita happy hour, que tá lá e tudo mais. Então, isso eu sempre tive muito receio que ia me fazer falta. As coisas do dia a dia também, às vezes tu consegue resolver alguma coisa rapidinho. Uh, a convivência com as pessoas da empresa, convivência presencial, o pessoal muitas vezes ajuda no lado profissional também, né? Então, Uhum. às vezes tu tem amizade, começa a criar uma amizade com alguém e isso dá uns atalhos às vezes pro lado profissional também. Alguma coisa que tu precisa resolver, tu já sabe com quem falar e tudo mais. Então, eu tinha bastante receio disso. E de produtividade também, porque quando tá numa sala fechada, que tá todo mundo lá trabalhando e todo mundo no ritmo, é mais fácil de tu entrar. Quando tu tá sozinho em casa, tu tem todas as distrações possíveis ali, né? Não tem ninguém te olhando, não tem ninguém cuidando do que tu tá fazendo. E tu tá, sei lá, o meu escritório era no meu quarto, tava do lado da minha cama, do lado da TV, geladeira, podia pegar comida quantas vezes eu quisesse durante o dia. Então, essas distrações, assim, atrapalham um pouquinho. Então, eu tive um período de adaptação, porque é uma rotina completamente diferente, né? Tu tem que se adaptar de novo, tu tem que entender quanto tempo é legal tu trabalhar, que momentos tu vai parar, o que tu pode fazer quando tu vai parar, esse tipo de coisa, assim. Então, eu digo assim que eu levei ali uns 3 a 6 meses, mais ou menos, para realmente me adaptar e conseguir criar uma rotina que eu fiquei satisfeito com a minha produtividade. E eu acho que é isso. Qual foi a outra pergunta que tu fez mesmo? Era se era de boa morar em Floripa, assim, ou se você queria Ah, ficar tá. saindo e tal, indo pra praia, como que foi Sim. resistir às tentações de cidade de Não, praia? quanto a isso, para mim, sempre foi bem tranquilo. Eu gosto bastante de ficar em casa também. Uma coisa também, quando eu entrei no Gran, que aí eu comecei a trabalhar 100% home office,
eu investi uma grana assim para montar um escritório legal, então eu tinha uma mesa grande, tinha computador com monitor grandão, tinha cadeira boa, então eu tinha um espaço para trabalhar lá super agradável, que dava para ficar quanto tempo precisasse, e eu não, em relação a conforto, não ia me atrapalhar. O lugar que eu morava também, então eu morava numa praia lá, então era uma rua mais tranquila, não tinha movimento, não tinha muito carro. Eu tinha, tipo, eu botei minha estação de trabalho para o lado da janela, então era bem legal, assim, era um clima bom para trabalhar. E aí eu consegui. Então não tinha muita distração, assim, até era bom, porque às vezes, tipo, era mais fácil, dar uma caminhada na praia de manhã antes de trabalhar, ou no final do dia, então assim, baixou a tampa do computador e já saía caminhar na praia, eu tava 5 minutos a pé da praia, assim, então eu acho que ajudou mais do que atrapalhou até esse fato, assim, mas porque eu tive um controle legal também, acho que eu tô num momento da vida mais tranquilo em relação a isso, talvez o Jairo de 20 anos não daria conta. Eu sempre gosto de comentar com isso. Eu acho que, às vezes, a gente, quando é muito mais novo, assim, precisa mais dessas experiências presenciais, assim, né? Eu também comecei a fazer remoto depois dos 30 e acho que faz diferença, assim. Acho que a gente está numa fase que consegue se organizar melhor, consegue produzir melhor. E achei muito legal isso que você falou, Jário, que você demorou aí de 3 a 6 meses para se adaptar, né? Acho que é bem importante as pessoas sempre terem isso em mente quando vão migrar, né? Porque muitas vezes as pessoas só acham que é muito legal trabalhar em casa, né? É muito legal, eu quero fazer home office, eu quero ficar em casa, mas tem esse período de adaptação, assim, que às vezes pode ser difícil, tem que criar novas rotinas que antes a gente nem pensava sobre isso, né? Assim, quando não estava no home office, assim, porque aí você tinha horário, você não precisava pensar, o horário você tinha que estar ali no escritório e tal. Então, é importante ter esse período de adaptação. E acho até, né, você que está ainda agora vivendo na vida de nômade, né, e talvez essa seja uma boa dica para quem quer ser nômade, que é sempre, então, fazer o test drive antes, né, de já encarar fuso, tantas coisas, porque aí pelo menos essa parte já está organizada, né? Com certeza. Eu acho que eu sempre defendo a gente fazendo as mudanças aos poucos, assim, não pegar e fazer tudo. Então, do nada, a pessoa começa a trabalhar remoto, vai morar em outro país, começa a trabalhar com fuso horário, tá numa empresa nova, tipo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, pode ser mais difícil de se adaptar. Claro que depende de cada pessoa, né, mas eu sempre defendo de ir fazendo as coisas gradualmente, aos poucos, que daí tu vai a gente que trabalha com mídia de performance, a gente sabe, muda uma variável de cada vez, né? Então, tu muda uma coisa, testa, vê se deu certo ou não, depois vai lá, testa a outra. Então, Vai acaba fazendo aplicando um pouco na vida. aos poucos. Ô, Jairo, e eu tinha até anotado aqui uma coisa para te perguntar, e vou pegar o gancho que você falou que no Brasil você tinha organizado uma estrutura de trabalho e tal, né? Feito ali o espaço confortável para trabalhar em casa, que você não carrega na sua mochila, né? Você carrega aí, mas eu vejo você tem 2 computadores, né? Que já é bem pesado. E aí, como é que você faz? Esse é um ponto importante na hora de escolher o Airbnb e tudo mais. Claro que a internet é fundamental, mas você também, olha, você tem uma mesinha, uma cadeira boa e tal, assim, ou você trabalha do sofá, de boas, como é que é? Não, eu dou bastante importância para isso. Como tu comentou, assim, né? Eu estou viajando hoje com 2 computadores, eu tenho um computador da empresa e um meu pessoal, e aí, dependendo da tarefa que eu estou fazendo, eu uso o meu pessoal como um segundo monitor. Tem um tablet também, que às vezes eu uso como segundo monitor, dependendo da configuração, onde que eu estou. Eu carrego ainda um mouse e teclado separados para não usar o do computador, carrego suporte para o computador ficar em pé também, que dá um pouquinho mais de ergonomia, assim, uma sensação. Eu carrego uma coisa engraçada, eu carrego um mousepad, eu tenho um mousepad daquele grandão, sabe? Mousepad gamer, e eu carrego aquilo, é uma coisa que acho que é mais psicológico do que pela função mesmo, sabe? Dá um pouquinho mais de sentimento de que é minha área de escritório. Então, até o Fernando do nosso clube de nômades lá, ele sempre pergunta para todo mundo o que é a coisa mais estranha que a pessoa carrega na mochila. No meu caso é isso, é esse mousepad enorme que ocupa bastante espaço, mas eu gosto de ter isso, sabe? Sobre os Airbnbs, sim, eu olho... para mim sempre tem que ter mesa, tem que ter cadeira,
tem que ter uma cadeira que dê para ver que seja razoavelmente confortável, assim, porque eu sei que eu passo muitas horas. Eu olho se tem sofá também, eu acho importante. Muitas vezes eu trabalho no sofá, então se eu não estou em reunião, se eu vou fazer uma tarefa, às vezes que é mais ler alguma coisa ou analisar, a gente trabalha muito, metade do tempo no Google Analytics, né? Então, quando é mais para esse tipo de coisa, muitas vezes eu faço sentado no sofá e para mudar um pouco também a postura, né? Até tem um amigo meu que é fisioterapeuta, especialista em coluna, ele comenta que não é que tenha a melhor posição para trabalhar. Claro, tem algumas que a gente tem que evitar, mas o ideal também é a gente mudar de posição e se levantar e ter movimento. Então, daí eu acabo fazendo isso também. Então, para mim é isso. Para mim, Airbnb tem que ter mesa, tem que ter cadeira e tem que ter um sofá, pelo menos. Internet boa, obviamente. A internet, sempre antes de alugar, eu mando mensagem para o dono do apartamento, pergunto como que é, para deixar bem claro da minha necessidade. Já aconteceu 2 vezes de 2 lugares que eu estava, em Budapeste e agora aqui em Split, na Croácia, que a internet não estava funcionando muito bem, mas eu conversei com o dono, as 2 vezes eles resolveram, ajudaram a resolver, ligaram para o operador, fez um monte de coisa e mudou e resolveu. Porque como eu já tinha avisado antes que eu sou nômade, que eu preciso da internet, então ele sabe, ele já entende a importância, ele não pode tirar o corpo fora nessa hora. Tem uma ferramenta legal agora no Airbnb, inclusive, que os proprietários do apartamento eles conseguem fazer um teste de velocidade pelo próprio aplicativo do Airbnb e aí ficar registrado lá Que no legal. anúncio qual que é a velocidade que ele usou o aplicativo do Airbnb. Então, não é que ele foi lá e preencheu dizendo, minha internet quer 1000 mega. Não, ele foi lá, deu 78. Então, vai aparecer lá 78. Então, isso é legal. Claro, tem formas de burlar isso, às vezes, sei lá, pega no horário que não tem ninguém usando, às vezes a internet compartilhada, enfim, mas já é já dá uma ideia boa também, assim, para a gente entender. Olhar comentário também, né? Então, hoje em dia, tem muita gente que vai para os apartamentos, já que é nômade. Então, eu gosto sempre de olhar nos comentários para ver se tem alguém que falou que ficou mais tempo, ou se fala que trabalha de casa, esse tipo de coisa, assim, dá uns sinais interessantes para ver se o lugar é bom. Uma coisa, assim, o padrão de apartamentos que eu pego até agora, só uma vez teve uma estação de trabalho dedicada mesmo, com mesa e cadeira de trabalho. Então, geralmente, o que eu faço, eu pego a mesa da cozinha e transformo a mesa da cozinha na minha mesa de trabalho. Então, às vezes, se dá espaço, eu acabo usando um cantinho dela para comer mesmo. Às vezes, aí eu como sentado no sofá, é uma coisa que eu não ligo muito de sentar na mesa, de estar na mesa para fazer as refeições, né? Então, eu acabo fazendo isso, eu dou uma adaptada. E uma coisa que eu acabo sempre fazendo também é mudar os layouts dos móveis, assim, né? Então, eu gosto de, sempre que possível, eu ter uma vista para a janela, ou estar sentado do lado da janela, ou se está quente, tentar pegar um lugar que é mais fresquinho, ou se é frio, tentar pegar um lugar que está mais quentinho. Então, aqui onde eu estou, por exemplo, eu mudei tudo, assim. O cara do dono Airbnb, quando ele chegou, ele fez uma cara, assim, mas... Aí adapta direitinho para o que a gente precisa, né? Porque, por exemplo, como eu falo, eu uso a mesa de jantar para trabalhar, então geralmente ela está no meio, assim, e eu gosto de estar mais num cantinho, tem mais espaço. Então. Tem a questão também de como faz muita reunião e tudo mais, tem que pensar um pouco Eu no que ia aparece no perguntar isso, fundo. Você cuida, você Então, dá uma. porque às vezes, dependendo de onde está, tipo, mostra a cama. Minha cama tá sempre desarrumada, eu não arrumo a cama. Então, tipo, eu tento colocar numa parte assim que não fique tão feia. Aqui ainda pegou a cozinha do fundo, porque eu tô num apartamento que é bem pequeno, não tem muito o que fazer. Mas ainda assim, tá pegando só um cantinho. A parte que não tá aparecendo ali, Tem tá uma tudo bagunçado. decoração ali e tal, né? Tá tudo certo. Isso. A parte que não aparece, tá tudo bagunçado ali. Essa é a parte que ninguém vê. Legal, Jairo. Sabe que eu sou desse time aí também. Toda vez que eu viajo, eu levo um suporte de computador, um mouse, porque, enfim, eu não gosto de trabalhar direto. Eu acho bem pesado, assim, trabalhar horas direto, assim, no computador. Acho que é um cuidado importante, que tem que ter um peso que vale a pena carregar, né? Aí para trabalhar melhor. Ô, Jairo, e me conta, quando você decidiu que ia, então, morar na Europa, agora você está na Europa, né? Mas morar em qualquer lugar aí, como é que foi, assim? Você avisou sua empresa? Foi tranquilo? A política lá, assim, você falou que as pessoas trabalham em vários lugares, então, tranquilo isso ou teve que ter alguma adaptação? Como é que foi? Foi até interessante, assim. Eu fui comentando com
com a minha chefe na época, com a minha líder, que eu estava com a intenção de fazer isso. No começo, eu ia fazer só no Brasil. Eu tinha decidido que ia fazer uma viagem de carro, eu morava em Santa Catarina, eu queria ir subido de carro, ficar um mês em cada estado, fazer alguma coisa nessa linha, assim. Eu gostava muito de dirigir também. E aí, estava meio que me planejando para fazer isso. Mas aí depois eu comecei a ser muito influenciado pelos influenciadores, né? E amigos, e gente que estava fora e tudo mais. E comecei a ver, pô, mas na verdade não é tão mais caro para estar lá do que está aqui. Eu consigo ir para a Europa, dependendo do destino que eu escolher, tá quase a mesma coisa que está no Brasil. Então, pô, quem sabe? E aí que eu decidi fazer essa virada de ir para a Europa, mas eu fui avisando a minha líder, então, tipo, a gente foi, ela estava sabendo. Mas aconteceu uma coisa interessante que foi assim daí, né? Eu comprei a passagem num sábado, e na segunda-feira eu fui promovido no meu trabalho. Eu era analista, na segunda-feira eu virei supervisor, e daí já mudava tudo, assim, a rotina. Daí tem equipe para gerenciar, tem muito mais reunião, muito mais responsabilidade. E aí, quando ela veio me falar sobre isso, eu já deixei bem claro também, só que é o seguinte, eu vou de qualquer forma, então, para eu assumir esse desafio aqui, tem que estar claro para todo mundo aqui. O combinado não sai caro, né? Então, que eu vou estar fazendo isso, que eu não vou conseguir trabalhar síncrono com a empresa todo o tempo. Vou adaptar o meu horário, assim, para tentar encaixar pelo menos a maior parte, para ficar disponível a maior parte do dia. Mas ainda assim, tem algumas horas que eu vou ter que trabalhar que o pessoal não está trabalhando e que o pessoal vai estar trabalhando e eu não vou estar. E aí foi bom porque o jogo combinado, assim, não deu certo, sabe? Deu certo. Realmente. Legal. E aí, uma coisa que você estava me contando é que a sua empresa tem horário flexível, inclusive no Brasil. Então, se você consegue jogar um pouco isso aí, que facilita muito a tua vida com o fuso horário, né? Me conta um pouquinho como é que é a sua rotina. Que hora você começa a trabalhar? Você começa a trabalhar mais de manhã? Seu turno livre, qual que é? Como é que você organiza a sua rotina aí para conciliar os fusos? Então, depende, aí acaba variando um pouco dependendo de onde eu tô, né? Uhum. Eu tive bastante dificuldade para adaptar minha rotina nos primeiros meses, assim, principalmente as refeições. Para mim, eu estava completamente sem horário de refeição, não tinha muita referência. Quanto tempo você está viajando na Europa, Jário? Só para a gente... 4 meses. Beleza. Faz 4 meses que eu saí do Brasil, faz 1 mês que eu estou na Croácia agora. Então, assim, aqui agora eu estou a 4 horas... eu estou 4 horas a mais do que no Brasil. Então, agora aqui, aí é meio-dia e pouco, aqui é 4 e pouco. Então, eu começo a trabalhar aqui 10 horas da manhã, e que no Brasil é 6 horas da manhã. Então, a hora que eu entro no Brasil, não tem ninguém online da minha empresa ainda. No meu time tem gente que entra às 7, 8, 9. Então, a partir das 7 começa a entrar o pessoal. A minha agenda está aberta lá, mas ninguém marca reunião antes desse horário mesmo, né? Geralmente as minhas reuniões começam a partir de umas 8h30, 9 horas. Aí eu trabalho, costumo parar para almoçar, que na verdade é meio que uma janta, que já é meio almojanta, no horário do Brasil, então meio-dia, 1h da tarde, dependendo de como estão meus compromissos do dia, e aí é a hora que eu paro para comer alguma coisa aqui. Então, tipo, daqui a pouco é a minha hora de comer. E aí eu trabalho aqui até 8 horas da noite, que no Brasil é até 4 horas da tarde. Claro, às vezes fica um pouquinho mais, dependendo de alguma tarefa, alguma coisa, mas no geral eu costumo respeitar bastante os horários assim. Então, aí tem um período ali entre 4 e 7, mais ou menos, que o pessoal está trabalhando lá e eu já não estou mais. Então, eu fecho a minha agenda para ninguém marcar reunião a partir das 4 horas. Às vezes, quando tem alguma coisa, ou é difícil de bater a agenda com as outras pessoas e tudo mais, eu faço exceções, mas, no geral, assim, eu tento sempre encaixar minhas reuniões, então, até esse horário que eu estou disponível. E tem dado certo, assim, funciona bem, funciona legal. Tem uma coisa que eu acho engraçada, assim, que parece que todas as coisas urgentes acontecem depois das 4 da tarde, sempre. Então, tem coisas que às vezes eu fico sabendo só no outro dia. Ou eu fico acompanhando. A gente trabalha com Slack, a ferramenta de mensagem da empresa. Então, às vezes eu fico de olho no Slack também, dependendo do que eu estou fazendo. Se eu estou em casa ainda, tipo, é mais tranquilo. Mas é engraçado que parece que tudo acontece depois das 4 da tarde, né? Geralmente, né? As bombas é sempre no fim da tarde. O Jari, você falou que logo antes de você viajar, você foi promovido e agora você
é líder, gestor, tem equipe, né? Então, isso muda muito mesmo na rotina, né? Porque você não tem ali só que fazer o seu, você tem, enfim, que gerenciar um time, dar uma atenção e tal. Como é que você faz isso? Tem reunião diária com a equipe? Além do home office, assim, essa é sempre uma dúvida que a galera tem, assim, de como gerenciar equipes remotas. Então, você tá nessa, sua equipe está remota, tem vários fusos. Como é que você organiza? Assim? Vocês têm daily ou não? Ou as pessoas vão dando reportes? Assim, como é que você faz? Vamos lá, eu não sou nenhum especialista em liderança, assim, não sou referência da área nem nada. Eu vou falar como a gente faz algumas coisas que eu acho que funcionam bem. O que está funcionando, né? Exatamente. Então, uma das coisas que quando eu comecei nessa empresa até eu sentia mais falta era justamente de ter o contato com as pessoas, assim. Antes de eu ser líder, tinha dias que eu não tinha nenhuma reunião. Então, tinha dia que eu não falava com ninguém. Eu estava trabalhando em casa, às vezes batia num dia, assim, que eu nem saí de casa, eu morava sozinho, eu moro sozinho ainda. Não tinha mulher, não tinha filho, não tinha cachorro, nada. Então, tinha dias que eu simplesmente não falava, não abria minha boca para falar com ninguém, assim. E era uma coisa... E ainda foi logo nessa transição de quando eu saí do presencial para o remoto, então bateu um pouco mais forte esse tipo de coisa assim. Então, uma das coisas que depois eu comecei a fazer mais com o meu time é fazer live. Então, a gente tem de manhã cedo assim uma reunião que a gente conversa 15 minutinhos ali para ver mais ou menos o que o pessoal está fazendo, o que tem de pendência. Não é... A gente não segue exatamente aquele rito de live de Scrum, de agilidade, daily, mas isso. Mas é assim, uns 15 minutinhos para a gente olhar um na cara do outro, trocar uma ideia e tudo mais, tentar dar uma aproximada. Com o meu time, a gente tem também, com todo mundo do time, eu faço uma reunião semanal de meia hora, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, uma fixa nesse período, e aí fora demandas pontuais assim também a gente acaba combinando. Só que ao mesmo tempo a gente tenta não fazer muitas reuniões também para deixar o time mais livre para trabalhar, né? Então tem que achar o meio termo. Tem o Slack, então, que eu estava comentando, que é a ferramenta que a gente usa, ajuda muito, porque daí tá todo mundo lá, tu consegue falar com todo mundo, tem grupo, tu fala com as pessoas no privado, no próprio Slack tu consegue fazer chamada de voz, fazer chamada de vídeo, compartilhar tela, todas essas coisas, então a gente consegue ter mais trocas ali. Às vezes tu tá numa reunião, tá falando com as pessoas no chat, então acaba ajudando bastante, assim. Então, acaba que funciona bastante dessa forma. Aí, assim, também, né? Essa relação de trabalho remoto envolve muita confiança. Tu não sabe o que a pessoa está fazendo lá do lado, tu não vai ficar conferindo se ela está online o tempo todo. E então é confiar que as pessoas estão fazendo as coisas da melhor forma possível, não esperar que vai estar todo mundo sempre online 100% do tempo lá disposto pela empresa. Isso é uma das coisas que quando eu saí do presencial para o online, assim, às vezes eu ficava, sei lá, 15 minutos, às vezes meia hora sem fazer nada, assim, e eu me sentia super culpado porque eu não estava produzindo naquele tempo. Mas eu começava a pensar, não, mas na verdade no presencial também a gente não fica o tempo todo trabalhando. Tu vai tomar um café da manhã, ficar meia hora lá batendo papo, depois tem o almoço, dá aquela esticadinha no almoço, depois tem o café da tarde. Então, tem várias paradas que a gente dá. Às vezes tu tá lá sentado trabalhando, passa o fulano, pergunta como é que foi o jogo do teu time. Então, se for ver o tempo líquido de trabalho, no presencial também não é todo o tempo que a gente está. Então, também em casa a gente tem que cuidar para não se cobrar muito em relação a isso, né? E felizmente a minha empresa não tem. Acho que tem empresas assim, eu já tive experiências que se cobra mais. Então, eu às vezes faço alguns trabalhos de freelancer e eu tenho trabalho de freelancer que eu tenho que abrir um aplicativo no meu computador que controla o movimento. Se eu fico muito tempo, ele mede quanto por cento do tempo eu estava digitando ou mexendo o mouse. E aí tem um corte lá. E aí, então, assim, ó, tipo, eu ativo, começo a trabalhar e depois paro, porque eles pagam por hora, é uma empresa de fora do Brasil. Na verdade, eu até saí de fora desses trabalhos porque era uma das coisas que me incomodava. Então, acho que depende muito da empresa também, de todo mundo. Mas no meu caso, eu não faço nada disso. Eu nem sei se a minha empresa tem alguma ferramenta de acompanhar, de ver tela e de funcionar. Eu, sinceramente, sempre falo para mim, a nossa relação é de confiança, assim. Então, se perdeu a confiança, o problema é muito mais sério. Então, acho que
a gente vai, eu tô lá sempre à disposição para ajudar também. Assim como eu também não tô 100% do tempo trabalhando, espero que elas não estejam. Eu digo elas porque meu time é só meninas, tá? É só mulher, tem 4 mulheres que trabalham comigo. Então, eu acho que o mais importante, assim, no caso de liderança para remoto, realmente é confiança, é de dar as ferramentas, é de ajudar as pessoas, de estar disponível para se comunicar com elas, assim, como qualquer relação que se tem, seja pessoal, seja profissional, comunicação é a base, né? Exatamente. É muito legal, Jário, porque, enfim, a gente... todos os estudos e pesquisas e trabalhos mostram isso, né? Claro, acho que nesses jobs freelas, assim, que não tem absolutamente nenhuma relação, o único jeito de contar e que eles pagam por hora e não é por entrega é esse lance mesmo aí de monitorar a tela, enfim, que é bem ruim. Mas acho que em trabalhos e relações mais prolongadas, a confiança é a base de tudo. Até eu incluí aqui uma pergunta que veio lá do Instagram, do Júlio. Ele perguntou 2 coisas. A primeira é como que você é cobrado, como que você cobra teu time, né? Se é por entrega ou por tempo disponível. Eu imagino que vocês tenham um horário para cumprir, mas também tem as tarefas que têm que ser feitas, né? A gente, apesar de tudo, a gente está no CLT, né? O regime trabalhista do Brasil lá, a gente tem horário para cumprir. Na minha empresa, a carga horária é de 44 horas semanais. Alô, RH, vamos dar uma melhorada nisso aí para a galera. 40 horas, hein? 40 horas. Aqui na Europa eu vejo empresas que são 37 horas 36, pô. Então, mas então, apesar da empresa das liberdades e tudo mais, a gente ainda tem algumas amarras. Então, por exemplo, o pessoal do meu time tem que bater ponto, eu como liderança não bato mais ponto, mas as pessoas têm que bater ponto, marcar a hora que entra, a hora que sai, a hora do almoço e tudo mais. Que são exigências da legislação, né? Não tem muito a ver exatamente, aí com a empresa, mas enfim, tem que fazer. Exatamente. O que eu não faço, o que eu não cobro, o que eu não cuido é se a pessoa está ali 100% do tempo trabalhando. Então, a gente não tem... Porque o nosso trabalho, assim, também, ele não é muito linear, né? Então, eu não... Tipo, não é assim, a pessoa tem que entregar... A pessoa não tem que entregar 5 campanhas por dia para o negócio estar andando. É acompanhando o resultado, ver o que está dando certo, o que não dá, tem reunião. Então, eu sempre peço muito para o pessoal também, pô, tipo, tá presente nas reuniões, a gente não tem nenhum problema com isso, assim, eu acho que até do meu time todo, eu sou mais enrolado de horário de reunião, mais do que elas. E tipo, de fechar a agenda, qualquer coisa que não pode, assim, fecha a agenda, peço para elas, tipo, fechar a agenda para fazer focus time também, um tempo do dia, assim, que ninguém trabalha, que para não ter reunião para conseguir fazer. A gente tem no meu time também, a gente implementou o Focus Time de sexta à tarde, então sexta de tarde todo mundo com a agenda fechada, e daí fica mais de boa ali, então não tem pressão, não tem reunião. Mas eu não consigo medir exatamente a produtividade das pessoas. Fulano está 70%, o outro está 40%. Então é muito pelo feeling, assim, por ver como está a entrega das pessoas. E claro que a gente precisa ter um equilíbrio de quantidade e qualidade das entregas, né? Eu peso muito mais qualidade do que quantidade. Acho que se a gente souber focar, faz ali o Pareto, o 20% que traz 80% mais de resultado e tudo mais, então acho que é isso aí. Tá valendo. E a outra pergunta do Júlio, que tem a ver com aquilo que você falou no começo, que é como saber se a pessoa tá dormindo ou se ela tá trabalhando, que é um clássico, né? Um clássico de quem vê o home office de fora, às vezes, ou vai migrar, assim, que fica nessa, tipo, mas se eu quiser dormir, será que eu posso dar essa... E aí é exatamente aquilo que você falou, é uma coisa que eu também sempre comento, no escritório a gente faz várias coisas que não é trabalhar 100% do tempo, né? Às vezes, quando as pessoas migram ali para o home office, elas ficam nessa ânsia, assim, ou até nesse nervoso de tipo, pô, tem que ficar aqui 100% do tempo disponível, alguém me manda uma mensagem, eu tenho que responder na hora, porque senão as pessoas vão achar que eu não estou trabalhando, ou que eu estou dormindo, ou que eu estou ali no sofá, enfim. Mas o que eu acho que muito... Aí quero saber a tua opinião. Eu acho que é muito compreensível que a gente tenha essas pausas e que se não é um momento de reunião ou de entrega, eu vá ali, tire 15 minutos e faça um cochilo, ou bota a roupa na máquina, sabe? Eu acho que essas coisas
elas fazem parte da rotina do home office e do trabalho no home office, assim como ir tomar um café, falar uma besteira ali, ficar, né, meia hora ali tomando uma água, né, fazendo uma resenha ali com o pessoal, também faz parte da rotina de escritório. Então, eu acho que às vezes a gente acaba não levando essa flexibilidade do escritório para o home office, mas ela existe também, né? Não é mito, não. A gente faz outras coisas também, né? Sim. Quando eu não tinha tanta reunião que nem eu tenho hoje, eu tinha um pouco mais disso assim. Então, trabalhava umas 2 horas, parava uns 20 minutos. Aí essa paradinha, vai lá, come alguma coisa, ou se às vezes o tempo tá bom, sai, dá uma caminhadinha na rua, ou senta um pouco, no lugar onde eu morava, tinha um banquinho assim na frente do prédio, que pegava o sol, pegava uma vitamina D ali, dá uma respirada, sai um pouco daquilo ali. Que também, senão, às vezes a gente, vou parar de trabalhar e fica ali mexendo no celular, né? Então, tu não desliga, tu não desconecta. Então, às vezes dá o cochilinho, como tu falou, eu gostava de dar, quando eu cochilava era depois do almoço, então eu almoçava e cochilava. Então, nem sempre o almoço é tipo 1 hora exatamente, então isso era bem tranquilo. Principalmente no meu caso antes, que daí também eu batia ponto e era contado horário, então, na maioria das vezes eu fazia em média 1 hora e meia de almoço, porque eu preferia dar uma esticada no almoço e depois ficar trabalhando até um pouco mais tarde. Então, a gente na minha empresa, no meu time, a gente tem essa flexibilidade, assim, não é cobrado muito essa questão de qual horário vai trabalhar, mas da carga horária que esteve. E eu acho que é isso mesmo, é de saber parar, de saber o que fazer. Depende, às vezes, da tarefa que tu está fazendo. Então, às vezes eu tenho alguma reunião que eu preciso só ouvir, ou que eu não vou precisar falar nada, alguma coisa assim, eu desligo a câmera, às vezes eu estou ouvindo uma reunião enquanto eu estou lavando louça, esse tipo de coisa, assim, às vezes a gente consegue casar algumas coisas também, né? Eu acho que não tem nada demais, assim, não é um grande problema, um grande, né, fator assim, que compromete a produtividade. Jairo, tem uma pergunta aqui que também veio lá do Instagram, da Brisa na Viagem. Ela perguntou qual é a maior dificuldade de conciliar o horário do Brasil com a Europa. E eu vou emendar outra que é: você pensa no fuso horário do seu próximo país antes de escolher, assim? Tipo, será que vai rolar ir para a Ásia ou você acha difícil? Vamos lá, né? Eu acho a maior dificuldade para mim é o que eu comentei antes. Para mim é a alimentação. Então, é o horário mesmo de, tipo, entender a hora para parar. Agora, o meu corpo entender que agora eu não almoço mais meio-dia, agora eu almoço 4 horas da tarde. E aí, o que eu como até as 4 da tarde? Eu acordo às 9, daí eu vou almoçar só 7 horas depois. Café, né? Aí eu comecei a tomar 2 cafés da manhã. Eu tenho um café da manhã quando eu acordo, depois, um tempo depois, eu lá faço um ovo mexido, alguma coisa, e aí depois eu vou e almoço de verdade. E aí, no fim das contas, também acabei. E aí eu não janto mais, então, porque daí depois desse horário, no final da noite, como alguma coisa leve também. Então, para mim, o pior é isso, que ainda não está totalmente redondo. Outra coisa também que atrapalha um pouco é aí as mudanças de fuso horário. Então, por exemplo, quando eu estava antes daqui da Croácia, aqui eu estou com 4 horas de diferença do Brasil. Antes eu estava na Turquia, era 6 horas de diferença do Brasil. Porque além da distância, ainda pegou ali um negócio de horário de verão. Então, era 6 horas. Aí lá eu trabalhava do meio-dia às 10. E aí eu almoçava 6, 7 horas da noite. Então, do nada, antecipou tudo 2 horas as coisas da minha vida. Então, atrapalha às vezes até a hora de dormir. Eu dormia tarde, acordava tarde, tipo, acordava 11 horas da manhã, me sentindo super culpado de não ter aproveitado, de não ter feito nada, porque depois eu trabalho até de noite, daí, tipo, terminou de trabalhar, tomar banho e dormir. Então, isso eu acho que é um pouco mais difícil, essas mudanças. E sobre a limitação, eu acho que aí vai muito da natureza do trabalho de cada um e da necessidade que a pessoa tem de estar online em determinado horário ou não. Para mim, hoje, com o que eu faço, eu não faria mais do que 6 horas de diferença, que justamente porque aí começa a ter que trabalhar muito tarde ou muito cedo, e aí dá muita confusão, e porque além do horário normal de trabalho, às vezes tem coisas que tu precisa ficar até um pouco mais tarde para resolver. Então, imagina ter que trabalhar até 2 horas da manhã. Se eu for um lugar que é 8 horas de diferença, tem que trabalhar até meia-noite, às vezes tem que 2 da manhã, fica pesado, né? Então, para mim, com o que eu faço hoje, como eu tenho muita reunião e
e eu tenho que estar disponível para o meu time, para as pessoas, vem pessoas de outras áreas da empresa, às vezes conversar comigo, precisa resolver alguma coisa, com o que eu faço, não consigo imaginar mais de 6 horas, mas tem alguns trabalhos que ou não são síncronos, então muita gente que trabalha com programação, até com marketing mesmo, que faz criação e tudo mais, que de repente não tem a obrigação de estar online todo o período, ou pode fazer síncrono só um horário menor. Eu tenho que estar 2 ou 3 horas por dia no mesmo horário do Brasil, que é o horário que eu vou ter as reuniões, o horário que vai ter as trocas e tudo mais. Aí tu consegue ir encaixando. Eu acho que vai muito também da capacidade de cada pessoa se adaptar e de estar trabalhando num horário diferente, né? Então, varia bastante mesmo, acho que da pessoa, da natureza do trabalho que ela faz, da flexibilidade que ela tem na empresa. Mas você, então, considera isso? Assim, você considera o fuso para escolher o lugar que você vai, para ver se vai dar para adaptar a tua rotina. Eu já achei 6 horas que eu estava lá na Turquia muito. Hoje eu tentaria fazer sempre menos de diferença. E outra coisa, eu prefiro trabalhar pro lado de cá, que eu tô na frente do Brasil, do que se fosse pro lado de lá, porque senão eu ia ter que acordar 5 horas, 4, 5 horas da manhã para trabalhar. Então aí ia ficar mais complicado. Eu odeio acordar cedo. Tem que considerar isso também. Tem gente que adora acordar cedo, tem gente que feliz da vida acordaria 4 horas da manhã para começar a trabalhar 5 e aí fica livre cedão e tem o resto do dia. Então, realmente, acho que vai muito de cada um. A gente tem que se conhecer e entender. Né? Claro, legal. E aí, Jairo, como é que fica isso de fazer turismo ou de conhecer os lugares, assim? Porque aí, às vezes, né, tem essa, tipo, tô num lugar novo ou tal, quero dar uma turistada. É só no final de semana, tem que adaptar como... Você tem que ter isso em mente, assim, que você segue trabalhando, sua vida segue normal, você tá só num lugar diferente. Nos momentos de folga, você pode dar um rolê, né? Acho que tem que ter isso bem claro aí para não confundir ou não bugar, assim, de querer muito fazer as coisas e não dá, né? Isso. Eu, no começo, eu tava ficando pouco tempo nos lugares, né? Então, primeiro eu fiquei 10 dias em Viena, na Áustria, fiquei 40 dias em Istambul, fiquei 40 dias em Budapeste, 30 dias em Istambul, e aí no começo dava o FOMO, né? Fear of Missing Out, assim, o medo de estar perdendo as coisas, eu tô aqui, se eu durmo demais hoje, eu perdi de ter ido passear. Então, isso incomodava um pouco, porque a gente tem que trabalhar, não vou deixar de trabalhar para sair passear, para sair fazer alguma coisa. Então, a gente acaba tendo poucas horas durante a semana e poucos dias da semana para sair turistar, fazer alguma coisa. E aí tem mais um fator ainda também, né? Que a gente nunca tem como prever. Os dias de chuva que vai dar. Então, estou aqui, por exemplo... você tá aí, só chove. Eu estou aqui na Croácia faz um mês, devo ter pego, tipo, uns 5 dias de sol. Então, não tem como prever. Então, em um mês, eu não vi tudo que eu queria ver de lugares turísticos aqui. Então, isso somando com outros fatores também, eu estou concluindo que eu gosto de ficar um pouco mais de tempo. Então, aqui na Croácia eu vou ficar quase 3 meses, e aí não dá esse medo de estar perdendo as coisas justamente por isso. Assim, tá chovendo, beleza. Quando sair um fim de semana que der um sol, eu saio passear. Exatamente. Legal. E aqui, ó, tem outra pergunta que veio lá do Instagram, do Pedro. O que você acha mais legal de fazer home office em outro país, trabalhando para uma empresa do Brasil, e o que você acha mais difícil? Mais difícil deve ser o fuso, né? O mais difícil é o fuso e tá muito longe para não conseguir encontrar as pessoas. Por exemplo, a minha empresa agora na semana que vem, vai ter um encontro presencial que todo mundo do Brasil inteiro vai para Brasília para se encontrar. Vai ter festa, vai ter reunião, vai ter um monte de coisa, eu vou perder esse momento. Só tem você na Europa, fora do Brasil, na empresa, ou tem mais gente? Tem eu na Europa, tem a Paty, que também é nômade, estava no México, agora voltou para o Brasil, mas ela já vai sair do Brasil de novo, mas acho que vai para a América do Sul. Tem mais um ou dois que eu sei que são nômades também, mas não sei exatamente onde estão. Então é uma coisa meio nova até para dentro da empresa ali também. Né? Então você vai perder esse rolê aí de encontrar todo mundo e tal, né? Exatamente. Não tive nem coragem de pedir para a empresa me pagar passagem daqui para o Brasil, né? Essa não ia dar, né? E é legal que isso cria umas conexões entre as pessoas, assim, que são muito boas, né? Então, tu tá lá pessoalmente, encher a cara junto. Claro, faz diferença.
com certeza. Então, para mim, isso são as coisas que eu gosto menos. O que eu gosto mais é justamente isso de estar assim, ó, que nem ontem. Ontem eu trabalhei até as 8 horas, terminei uma reunião exatamente 8 horas, baixei, fechei o computador, fui para a praça, assisti o jogo da Croácia na Croácia. E, pô, tava lá, praça lotada, todo mundo torcendo, saíram tristes porque eles perderam, mas, pô, é uma experiência, assim, que é incrível, não É tem muito precedente. legal. Agora, esse fim de semana, eu vou fazer uma viagem para Zagreb, que é a capital aqui, e lá provavelmente vai estar nevando, tem uma feirinha de Natal, um monte de coisa. Então, pô, é umas coisas que se eu tivesse no Brasil eu não conseguia fazer, assim. Tu pode fazer tu pode sair, tu pode fazer uma viagem de fim de semana, mas dá uma mini sensação de estar de férias por um fim de semana, assim, pelo menos eu posso ir um fim de semana e conhecer um país diferente, como eu já fiz algumas vezes, então é bem É legal. legal. E Jairo, você acha que faz diferença, assim, por exemplo, muita gente que também viaja, às vezes trabalha para empresa gringa ou internacional, assim, que tem gente de tudo que é lugar. Você acha que faz diferença você trabalhar com uma empresa brasileira, tipo, pelo menos no trabalho você tem uma sensação de normalidade, assim, já que todo o resto é uma adaptação? Tem. Eu aqui nos destinos que eu estive, até Istambul, eu estava tendo bastante contato com brasileiro, então eu procurava ativamente brasileiros, assim, claro, não só brasileiros, mas eu procurava porque eu sabia. Também. Eu estou numa viagem de longo prazo, assim, eu não estou naquela, não quero ver brasileiro, porque eu quero aprender Sim. coisa diferente. Então eu estava, pô, não, é bom ter um pouco de contato com pessoas, assim, da nossa cultura, falar nosso idioma e tudo mais. Agora aqui já não, aqui quando eu cheguei, tinha uma brasileira na primeira semana, fiquei tipo umas 3 semanas sem encontrar nenhum brasileiro, e então sente um pouco de falta. E aí isso ajuda bastante, realmente, o fato de estar trabalhando com uma empresa brasileira, que todos os dias eu tô aqui, tô trocando ideia, falando português. Se eu tivesse trabalhando numa empresa gringa, tinha dia que eu não ia falar português nenhuma vez. Exatamente. E assim, o meu inglês é bom, mas ainda preciso melhorar um pouco. Então cansa um pouco de ficar só falando só Uhum. inglês, só inglês. Tem dias que eu não saio de casa porque eu falo, meu, hoje eu não tô afim de pensar para falar inglês, então melhor nem sair de casa. Porque aqui os meus amigos, as pessoas que eu conheço, todo mundo é gringo. A gente tem um grupo grande de nômades digitais aqui, que tem gente do mundo inteiro, e daí a gente fala só inglês. Então, tem horas que simplesmente, tipo assim, ó, não dá, não quero. Então Tô é melhor cansado. ficar em casa. Aí, então, por exemplo, se estivesse trabalhando com uma empresa de fora do Brasil, talvez teria isso. Então, eu gosto, me ajuda bastante, assim, de estar trocando todo dia, porque eu não faço também chamada todo dia com a minha família ou com amigos e tudo Uhum. mais, né? Então, no final das contas, mesmo no home office, as pessoas que a gente tem mais contato são as pessoas do No trabalho, né? Engraçado. trabalho. É verdade. Legal, Jário, já estamos indo aqui para o final aqui, mas eu ainda tenho três perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui do D Machado, que mandou lá no Instagram também, e ele Meu perguntou, irmão. você já falou ter irmão, ele quer saber como é que está a sua saúde, Jário. Quer saber como que mantém uma rotina saudável. Esses dias a gente até comentou, né, sobre exercício, que é muito difícil manter uma regularidade, alimentação, você falou. Você tem conseguido? Tá nos seus planos? Como é que tá? Aí só chove, Regula... né? Primeiro que aí só chove. Sim, primeiro que só está chovendo, exatamente. Eu acho que a gente tem assim, né? A nossa saúde tem alguns pilares que é, primeiro, alimentação. A alimentação eu consigo controlar bastante, porque eu faço a maior parte das refeições em casa, Legal. e então eu tenho plano alimentar que eu fiz com nutricionista e tudo mais. Muda, cada país tem coisas que tu encontra, coisas que tu não encontra, principalmente fruta e verdura, assim, aqui é bem mais difícil do que no Brasil, e o que tem, sei lá, banana aqui é meio ruim, não tem gosto bom. Então tem umas coisas assim que a gente tem que ir adaptando, mas como eu faço a maior parte das refeições em casa, consegue. Até porque na rua, nos restaurantes, assim, aqui na Europa, na maioria dos lugares que eu fui, não tem tanta opção de comida saudável. Eles comem bastante fritura, bastante porcaria, assim, então é um pouco mais complicado. Mas a alimentação eu tô conseguindo por causa disso. Exercício físico, que é outro pilar de saúde, né? Eu não era muito ativo no Brasil. No Brasil eu caminhava bastante na praia, principalmente, porque eu morava na Uhum. praia. Quase todo dia eu saía dar uma caminhada na praia. Aqui eu não estou conseguindo fazer caminhadas todo dia por causa dessa quebra de rotina e também por causa da chuva agora.
então acabou atrapalhando. Mas, por outro lado, eu tenho caminhado muito, porque daí quando eu vou turistar, tem dias que eu caminho 25 quilômetros, assim, Sim. conhecendo os lugares. Ou então, que nem Istambul, eu não caminhava tanto, mas era puro morro. Então, pô, caminhava 5, 10 quilômetros no dia, mas Subida. em morro. Então, pô, eu emagreci um pouco nessa viagem por conta dessas coisas, e então a saúde até que tá boa. Não fiquei doente ainda, tô há 4 meses, não tive nada, assim. Tomo vitamina de suplemento também, então, para garantir que não está faltando nada. Então, nesse sentido, assim, tá tudo bem. É um pouco de sorte que a gente acaba contando também, porque saúde fora do Brasil é diferente. A gente não sabe se eu precisar no hospital, como que vai ser, por mais que eu tenha seguro de saúde e tudo mais. No Brasil, eu tenho um plano de saúde bom, eu sei que eu sei onde que eu posso ir, onde que é melhor e tudo. Aqui já é mais complicado, né? Então, isso. E a saúde mental que pesa muito também, né? Então, eu tô num momento muito bom da minha vida, e aí a saúde mental tá muito boa. Eu faço terapia, então eu tenho psicólogo também. Eu tenho problema com ansiedade, eu tomo remédio para ansiedade, então com isso eu acabo conseguindo controlar, e aí eu tô num momento de saúde mental muito boa. Bom, Isso interfere em toda a saúde, né? então tá tudo bem. Ô, Jairo, e você é solteiro, né? E mora sozinho e tá fazendo todo esse rolê sozinho. Você acha que esse modelo funcionaria com família, com filho e tal? Assim, você já encontrou algum nômade com família, com filho, fazendo esse rolê? Você já pensou nisso, assim? Como que é? Casal é bem comum de encontrar, casal que viaja junto, assim. Aparentemente funciona. Tem a maioria dos que eu encontro, por exemplo, aqui, que tem gente do mundo inteiro, a maioria é solteiro. Eu vejo que, por exemplo, dos brasileiros tem mais casal viajando junto do que Ah, estrangeiro. É interessante isso, né? Eu acho que talvez estrangeiro é um pouquinho mais individualista, não sei o que rola. Mas, então, casal é bem comum. E até é bom porque ajuda a dividir despesa, ficar mais barato de sim. acomodação, de alimentação, de tudo, né? Com criança é mais difícil, com criança é mais complicado. Sei de alguns assim que viajam, mas tem todos uns complicadores, né? De educação, de Sim, onde que as crianças é. vão estudar e de precisar lugares maiores. Então, por exemplo, nos lugares que eu venho aqui para a Europa, a maioria esmagadora dos apartamentos são assim, ó, ou um estúdio, que é o que eu tô aqui, que é tipo um ambiente só com tudo junto, ou um apartamento de um quarto. Para conseguir um apartamento de 2 ou de 3 quartos fora do Brasil, acaba ficando caríssimo. Uhum. Então, tem vários outros complicadores assim. É possível, mas talvez tenha que ficar mais tempo Difícil. num lugar, ou se programar para ficar um ano em cada destino, por causa do ano escolar das crianças, ver Aham. se as crianças se adaptam, se as crianças falam ou aprendem rápido o idioma, mas mas é Tem. mais raro, assim. Legal. Jairo, e então, a última pergunta aqui é, então quer dizer que dá para viver em euro ganhando em real, é que essa daí é a pergunta de milhões. É triste, assim, às vezes, tipo, agora, por exemplo, quando eu comecei a viajar, o euro tava mais ou menos uns R$ 5 e bateu 5,50 agora há pouco. Então, pô, em uma semana ali, o meu salário desvalorizou 10%, assim, dá uma desanimada grande, porque aqui as coisas também estão aumentando de preço, né? Aqui também tá tendo bastante inflação na Europa. Então é o que eu comentei, assim, depende muito dos destinos que tu vai, mas quando tu vai para morar num lugar, assim, para passar mais tempo, tu consegue controlar bastante as despesas. Então, é como eu falei, por exemplo, eu faço a maior parte das refeições em casa. Eu gasto no mercado aqui um pouco mais do que eu gastava no Brasil. E tem que ir se adaptando. Então, por exemplo, tem coisas aqui na Croácia agora, olha que doido. O frango, o peito de frango no mercado está mais ou menos uns R$ 60 o quilo. Então, é muito mais caro do que no Brasil. Caraca! Uhum. Só que, por exemplo, tem carne de peru, que é metade do preço do que do frango. Então, pô, tô Então vai comendo no carne de carne de peru. peru. Comprei até errado, na verdade. Uma vez eu achei que era carne de gado moída, porque ele veio moída, achei que era carne de gado, achei meio estranho o gosto, depois fui traduzir e vi que era carne de peru. Então, tem que adaptar algumas coisas, mas, tipo, se alimentando em casa dá para economizar bastante, fica Gasto só de um pouco super... mais caro que no Brasil. gasto de supermercado é parecido, o maior gasto é de estadia, imagino. Varia muito de cada país também, né? Mesmo o mercado. Então, por exemplo, aqui assim, eu estava na Turquia antes, a Turquia era parelho, talvez até mais barato do que no Brasil. Antes eu estava em Budapeste,
é levemente mais caro do que no Brasil. Aqui a Croácia é um pouquinho mais, assim. Aqui na Croácia deve ser uns 20, 30% mais caro do que no Brasil. Então, talvez quem vive com orçamento apertado no Brasil já não consegue. Agora, quem no Brasil tem um orçamento um pouco mais tranquilo e está disposto, sei lá, não vou. Pô, no finalzinho deu uma caída. Tem isso, né? A gente tá em países assim também, às vezes nem sempre Acontece. a conexão é boa. Mas hospedagem é o que dá mais diferença, até porque a gente fica menos tempo nos lugares, então tu acaba pegando hospedagem, tipo, eu pego muito Airbnb, então, apesar de negociar e tudo mais, e quando fica mais tempo tu consegue um preço legal, ainda assim é bem mais caro do que no Brasil. Então, varia, assim, sei lá, nos lugares que eu tô indo, de 50% até o dobro do preço do Brasil de acomodação. Tem que ter essa margem aí. Mas dá para escolher destinos. Tem lugares, inclusive na Europa, que são mais baratos do que no Brasil. Então, tem países aqui, inclusive eu estou pensando em depois daqui da Croácia, ir aqui para o lado, que é a Bósnia, ou talvez para a Sérvia. São países que estão fora do radar mais turístico, assim. São países muito legais, assim, que a gente acaba ignorando porque não tem muita informação. Quando tu tá dentro da bolha dos nômades, assim, essas coisas são normais. Tu fala, eu falei para minha família, eu tô pensando em ir para a Bósnia. Eles, meu Deus, mas e a guerra? Teve uma guerra 30 anos atrás lá. Aí fala no grupo dos nômades que tô pensando em ir para a Bósnia. Pô, legal, fui lá, fiquei em tal cidade. Pô, não sei o quê. Então, é diferente. E não necessariamente Europa, então no Brasil mesmo, a Argentina tá super barato. A Argentina tu consegue viver gastando menos do que no Brasil. Colômbia também consegue por um preço legal. Então, tem opções, né? Vai dependendo do que a pessoa quer, do que a pessoa está procurando, enquanto que a pessoa pode gastar. E aí os gastos, o resto dos gastos é muito parecido com o que a gente tem no Brasil. Se tu gosta muito de sair, de ir em bar, de ir em restaurante, vai acabar gastando. É mais caro. Exatamente. E tem as coisas que também assim, tipo, eu não vou muito em coisas que tem que pagar ingresso, eu não vou muito em museu, não vou muito em teatro, não vou muito em show, esse tipo de coisa, porque daí também é uma coisa que eu acabei abrindo um pouco mais de mão aqui para conseguir equilibrar o orçamento, né? Então vai do que cada um está buscando. E prioridades. Mas consegue. Legal. Show, Jairo. Muito obrigada. A gente já está terminando aqui. Roubamos todo o seu horário de almoço hoje. Muito obrigada por ter disponibilizado esse tempinho. Acho que você contou coisas bem legais e bem diferentes aí da sua rotina. E, enfim, depois vai ficar aqui. Eu vou colocar ali na descrição o seu @, tudo, para quem quiser te seguir, acompanhar na tua viagem nômade por aí. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado de principalmente estar começando essa série estrear. Aqui contigo. Foi um prazer enorme esse bate-papo, gostei bastante. Desejo bastante sucesso, que venham muitas boas conversas por aí. Legal, muito obrigada, Jairo. Valeu, obrigado. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.